5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. E aí, estudante? Aqui quem fala é o Diego Vitor. Seja bem-vindo ao meu canal Teoria do Caos. Na aula de hoje vou falar sobre notação científica, que é uma estratégia para a gente trabalhar com números muito grandes ou muito pequenos, utilizando potências de base 10 e operações com essas potências. Isso simplifica muito no estudo da física, da química. É um tema absolutamente importante. Então vamos lá. O que seria expressar meu número em notação científica? Como eu falei, se eu tiver um certo x, eu expresso ele em base 10. Então ele vai ser um número multiplicado por uma potência de base 10. E neste caso, o meu expoente vai ser maior ou igual a zero. E o termo que acompanha a base 10, ele tem que ser um número entre 1, pode incluir 1 e 10. Ok? Por exemplo, trouxe vários exemplos aqui para a gente aprender com eles. Como é que eu expresso 1900 em base 10? 1900 ele pode ser 190 vezes 10, ele pode ser 19 vezes 100, ele pode ser 1,9 vezes 1000, ele pode ser 0,19 vezes 10.000 e assim sucessivamente. Eu posso sempre expressar esse número como um produto de algum múltiplo de 10. Dado que 10 é 10 elevado a 1, 100 é 10 elevado a 2, 1000 é 10 elevado a 3, 10.000 é 10 elevado a 4 e assim por diante. Para a notação científica, o que me importa é que o meu A esteja entre 1 e 10. Então, isso aqui não expressa notação científica, isso aqui não expressa notação científica, isso aqui não expressa notação científica. Esse número menor do que 1. Esses daqui são todos maiores que 10. Esse é o único número que está entre 1 e 10. Então, eu consigo expressar 1900 como 1,9 vezes 10 elevado à terceira, porque é 1000. Aqui está 1900 expresso como uma potência de 10. Qual que é a estratégia? Eu vou posicionar a vírgula convenientemente de forma que o meu A esteja entre 1 e 10. Por exemplo, eu vou posicioná-lo aqui e vou contar quantas casas ficam. 1, 2, 3, então 1,9 vezes 10 elevado a 3. 82.300, como é que eu faria? Eu posso posicionar a vírgula aqui e contar quantas casas restaram. 4. Então aqui é 8,23 vezes 10 a quarta. Já está expresso em notação científica. 149 menos 149 vai ser menos 1,49 vezes 10 a segunda. Ok? Boto ele bem aqui. E o 3? O 3 já é um número que está entre 1 e 10. Em notação científica, eu vou dizer que é 3 vezes 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 vale 1. Então, resulta no meu 3. Certo? São para números aqui com módulo maior do que 1. Agora, para números com módulo entre 0 e 1, nada muda. Só que o meu expoente é negativo, né? Então, a minha base 10 e o meu expoente é negativo. Então, por exemplo, o que é 0,3? 0,3 é 3 décimos. 3 décimos é 3 vezes 1 sobre 10. 1 sobre 10 aqui está elevado a 1. Tá? Então, é 3 vezes 10 elevado a menos 1. Lembra? Definição de inverso é aquele número elevado a uma potência negativa. Então, 3 está entre 1 e 10. E a minha potência é negativa. Então, 3 vezes 10 a menos 1 é a mesma coisa que 0,3, mas escrito em notação científica. Qual que vai ser a estratégia dessa vez? Eu vou posicionar a vírgula de forma com que meu número esteja entre 1 e 10. E o tanto de casas que eu andar para a minha direita vai ser a potência negativa. A gente viu ali no exemplo anterior que quando eu andava com a vírgula para a esquerda, a potência aumentava. Agora é o contrário, quando eu ando para a direita, a potência diminui. Por exemplo, se eu quiser representar esse número em notação científica, eu vou trazer a vírgula para 4,9. O meu A tem que ser um número entre 1 e 10. Então, o que eu vou andar aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, isso aqui é 4,9 vezes 10 elevado a menos 7.
quanto é que seria isso aqui? 0,81. A vírgula vai andar só uma casa, ó. Então dá menos 8,1 vezes 10 a menos 1. Nesse aqui a vírgula anda 3 casas. Então dá 3,4 vezes 10 elevado a menos 3. Pronto, simples assim. Imagine essa questão aqui. Dado que a massa do elétron vale 0,00000009109, calcule a massa de 5 elétrons. Ótimo, tu vai chegar aqui e multiplicar por 5 e vai repetir muitos zeros aqui. Tá? Isso aqui não é conveniente, né? Não é conveniente você estar sempre escrevendo isso aqui. Então é preciso pôr em notação científica. Então, para pôr isso aqui em notação científica, a gente joga a vírgula aqui, ó. Então, essa vírgula vai se deslocar para a direita. Então, vai gerar um expoente negativo, né? Esse número é bem menor do que 1. E de quanto? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 9,109 vezes 10 elevado a menos 28. Agora eu multiplico por 5. 5 vezes 9 dá 45. 5 vezes 0 não ia contar, né? 5 vezes 1 dá 5. 5 vezes 9, 45. Então dá 45,545 vezes 10 elevado a menos 28. Esse número não está em notação científica, né? Ó, esse número é maior do que 10. Então a vírgula vem para cá. Fica 4,5545 vezes 10. Se eu desloquei uma casa para a esquerda, esse número aumenta uma unidade. Menos 28 mais 1 é menos 27 gramas. Essa é a massa de 5 elétrons. E aqui algumas ressalvas, né? Quando a gente vai fazer adição e subtração de números em notação científica, a gente tem que garantir que a potência de 10 seja a mesma. Tá? Por exemplo, 3,1 vezes 10 a menos 3 está em potência de 10. Esse número em potência de 10 está em notação científica. Esse número em notação científica seria 2,7 vezes 10 a menos 2. Essa adição não poderia ser realizada, porque as potências não são as mesmas. Então aqui eu preciso fazer um truque. Para executar essa adição, eu preciso que a potência de 10 seja a mesma. Então, eu vou deslocar minha vírgula 3 casas para a direita. Então, 1, 2, 3. Então, seria 3,1 vezes 10 a menos 3 mais 27 vezes 10 a menos 3. Esse número não está em notação científica, mas isso aqui é só um artifício temporário. Somente para deixar as potências na mesma base. Aí eu posso operar com os termos que multiplicam elas, né? É como se eu estivesse fatorando 10 a menos 3. Então, basta somar 3,1 com 27. Vai dar 30,1. Então, 30,1 vezes 10 a menos 3. Agora sim, esse número eu ponho em notação científica. Essa vírgula vem para cá. 3,01 vezes 10 a menos 2. Ok? 1 para a esquerda, aumenta 1, fica menos 2. Veja esse outro exemplo. Aqui, ó, as potências não são as mesmas. Então, uma delas tem que ser transformada. Então, 8 vezes 10 a 4, eu preciso descer esse expoente de 4 para 3. Então, eu desloco uma casa para a direita. Então, 8, se eu imaginar como 8,0, deslocando uma casa para a direita, fica 80. Então, esse número é igual a 80 vezes 10 a terceira. Menos 5 vezes 10 a terceira dá 75 vezes 10 a terceira. Aí, agora eu passo para a notação científica. Aqui vai ser 7,5. Vírgula andou uma casa para a esquerda, então o expoente aumenta uma unidade. Então, 7,5 vezes 10 a quarta. Tá? Então, sempre que tiver adição e subtração, se tiver em notação científica, eu tenho que deixar a potência sempre igual. Agora, na multiplicação e divisão, aí eu já não preciso fazer isso. Eu opero normalmente com os números que acompanham as potências e aplico as propriedades de potência que a gente já conhece. Então, aqui vai ser 8,3 vezes 4,1 sobre 2,05. E a minha potência de 10 vai ser multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, soma os expoentes. 3 mais menos 4. E aqui é um quociente de potência entre a mesma base. Então, repete a base, subtrai os expoentes. Então, eu vou subtrair menos 7. Então, eu vou subtrair menos 7.
tá? Então aqui é menos 1, menos 7. Então tem que ter atenção com o sinal. 4.1 é o dobro de 2.05. Então aqui vai dar 16,6 vezes 10a. 3 menos 4, menos 1, menos 7. Menos 1 mais 7. Vai dar 6. Não está em notação científica. A vírgula desloca uma casa para a minha esquerda. Meu expoente aumenta uma unidade. 166 vezes 10 elevado à sétima é o resultado. Tranquilo, né? Vamos fazer então uma questão treino. Pergunta: quantos algarismos temos no produto 5 elevado a 17 vezes 4 elevado a 9? Ok. Sempre que vocês se encontrarem com esse tipo de questão, lembre-se uma coisa. 10 é 5 vezes 2. Tá? Então, sempre que tiver esse tipo de questão, pergunta se você tem 5, ou você consegue fatorar um 5, e se você consegue fatorar um 2. Consegue, né? Aqui a gente já tem o 5, e aqui é 4, que é 2 ao quadrado. Então, a gente consegue fatorar um 2 aqui. Então, vamos lá. Aqui vai ser 5 elevado a 17 vezes 4 é 2 ao quadrado. E esse 4 está elevado a 9. Potência de potência. Repete a base. 2. Multiplica-se os expoentes. Então, 2 vezes 9 dá 18. Ok. O meu 5 está elevado a 17 e o meu 2 está elevado a 18. Se eu conseguir os mesmos expoentes, eu vou ter a seguinte propriedade, lembra? A vezes B elevado a m é A elevado a m vezes B elevado a m. Então, se eu tiver o mesmo valor aqui, eu consigo fazer o produto fatorando a exponenciação. Então, 5 elevado a 17 vezes 2 elevado a 18 é 2 elevado a 17 vezes 2 elevado a 1. Concorda? 17 mais 1 é 18, né? Produto de potência de mesma base. Então, 2 elevado a 18 é 2 a 17 vezes 2. Agora, esses daqui, ó, têm o mesmo expoente. Então, fica o quê? 5 vezes 2 é elevado a 17 vezes 2 elevado a 1, que é 2. Isso aqui vai dar 2. 5 vezes 2 é 10 elevado a 17. Então, esse resultado aqui é 2 vezes 10 elevado a 17. Que número é esse? É um 2 seguidos de 17 zeros. Então, quantos algarismos a gente tem? 18. 1, 2 e 17 zeros. 18. Ok? Então, essa é a resposta aqui desse exercício. Ótima questão bônus aqui para a gente treinar. Lembre que eu não posso somar diretamente essas potências. Eu tenho que ter pelo menos o mesmo expoente aqui. Mesma base, né? Então, eu preciso ter o mesmo expoente. 2 elevado a 30 é 2 elevado a 28 vezes 2 elevado a 2. Né? 2 elevado a 2 é 4. Então, isso aqui é a mesma coisa de que 4 vezes 2 elevado a 28. Então, isso aqui fica 2 elevado a 28 mais 4 vezes 2 elevado a 28 sobre 10. Qual que é a estratégia agora? Quem que está multiplicando 2 elevado a 28? Parece que é ninguém, né? Mas tem um 1 aqui. Então, a gente tem 1 vezes 2 elevado a 28, mais 4 vezes 2 elevado a 28. 5 vezes 2 elevado a 28. Sobre quem? Sobre 10. E 10 é 5 vezes 2. Eu consigo cancelar o meu 5. E aqui, ó, 2 elevado a 1, repete a base, subtrai os expoentes. Essa raiz aqui é a mesma coisa de 2 elevado a 27 sobre 3, que é 9. Então, essa cúbica raiz aqui desses valores dá 2 elevado a 9, né? 512. Perfeito, então? Se você aprendeu alguma coisa com essa aula, não deixe de avaliar esse vídeo. A gente se vê na próxima. Até breve.